Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Luciana Medeiros, sou professora do curso de Psicologia da FACISA, Unidade Acadêmica da UFRN em Santa Cruz. E estou aqui hoje para parabenizar todos os psicólogos e psicólogas que tentam fazer dessa profissão algo tão bonito, que é cuidar do outro, né, acolher no seu sofrimento e buscar compreender todos os aspectos que fazem parte da nossa vida, da nossa subjetividade. Bem, eu vou contar um pouquinho para vocês um pouco dessa história da psicologia que eu conheço e que eu gosto, né? Quando eu comecei a estudar psicologia, eu tinha muitas ideias com relação ao que é ser psicólogo. Eu achava que psicólogo é aquele que vai ajudar outra pessoa, que vai fazer com que outra pessoa saia da situação de sofrimento, assim, eliminar aqueles sintomas patológicos, né, de ansiedade, depressão e outros sintomas neuróticos. Claro que com o tempo eu fui observando que ser psicólogo não é isso, né? Nosso objetivo não é só ajudar a pessoa a acolher, compreender e ter afeto por ela de alguma forma, mas é também estar diante de uma pessoa que é singular, né, que tem um jeito de ser, que tem uma forma de enfrentar as questões do mundo, que tem uma forma de existir e que muitas vezes a gente vai precisar conter essa nossa necessidade, né, essa nossa, vamos dizer assim, essa tendência de querer ajudar no sentido de fazer com que ela compreenda o mundo do nosso jeito, ou então enchê-la de teorias, conceitos e ideias que às vezes não faz o menor sentido para ela. E aí a ideia não é essa, é justamente o contrário, né? A ideia do trabalho em psicoterapia, por exemplo, que é o trabalho que eu gosto, que eu faço, que eu defendo, né, de ser importante para o trabalho da gente e para a pessoa que deseja fazer psicoterapia. Então, assim, a psicoterapia é justamente o contrário disso. Eu não vou chegar para a pessoa e colocar ela dentro de caixinhas, classificar ela em diagnósticos, nem vou também querer eliminar os sintomas dela, né? Meu objetivo não é esse. Meu objetivo como psicoterapeuta é acolher na diferença, né? Porque o cliente, ele é muito diferente de nós. O cliente, quando ele chega em sofrimento, ele chega mobilizado por alguma situação ou por algumas situações que tem toda uma história, que está imbrincado no sofrimento, né? Então, assim, é muito importante que os psicólogos tenham essa consciência, principalmente os clínicos, aqueles que vão fazer atendimento em consultório, em serviços de saúde ou em hospitais, tenham consciência de que o outro que está diante de si, que às vezes procura por ele, pelo psicólogo, ou a gente que vai até ele, no caso de, por exemplo, serviços hospitalares, que a gente é quem busca o cliente, né, o paciente, é muito importante que a gente, enquanto psicólogo, a gente tenha esse cuidado, certo? O que eu mais vejo aí são psicólogos que se arvoram, né, de conhecedores da alma humana, da mente humana, e querem colocar os seus clientes, os seus pacientes, os seus usuários em caixinhas, sabe? Diagnóstica, é porque aquele ali é um psicótico, porque aquele ali é um neurótico, porque aquele ali precisa de uma terapia tal, aquele ali precisa de uma terapia outra qualquer. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente precisa acolher o outro na sua diferença, né? Na diferença, nem sempre aquilo que funciona com um cliente vai funcionar com outro. Jamais, assim, é muito difícil. Você não pode generalizar, né? Você não deve generalizar quando você recebe uma pessoa que tem uma história parecida com outra, ou uma história parecida com a sua. Pelo contrário, você precisa olhar para esse outro e ver que ele é diferente de você, ele tem uma história diferente de você, ele vai fazer escolhas diferentes das suas. Aí vocês vão me perguntar, Luciana, então qual é o papel do psicólogo se o objetivo não é eliminar os sintomas, não é ajudar ele no sentido assim de funcionar como muleta, não é causar dependência no cliente, não. Qual é o objetivo então? Vamos pensar um pouco. Se meu objetivo aqui não é dizer para o cliente como é que ele tem que fazer, dar conselhos, certo? Meu objetivo enquanto terapeuta não é dar conselhos para esse paciente. A gente vê muita gente dando conselhos, não é? Dizendo como tem que ser, dizendo qual é o normal, sabe? Essa palavra normal, ela me dá assim uma sensação de agonia,
agonia no juízo, sabe? O que é normal, né? Então, a gente tem alguns parâmetros de normalidade, alguns parâmetros de comunalidade, alguns parâmetros assim que nos dão indícios de que aquela pessoa está com alguma situação difícil e que ela precisa, ou que ela pode, ou que ela tem potencialidade para sair daquela situação ou encontrar outras situações menos desafiadoras para ela. Mas não é o nosso papel de jeito nenhum dizer a ela, né, seja de uma forma direta ou indireta, dizer a ela, verbal ou não verbalmente, o que é que ela tem que fazer, sabe? Isso não é psicologia, pelo menos não a que eu conheço, a que eu defendo, a que eu acredito. Psicologia é você ter um contato com o outro, né? Ele vai lhe afetar de alguma forma, você vai afetá-lo de alguma forma. Nessas conversações que acontecem no processo psicoterapêutico, algumas coisas vão ser modificadas, né? Mas não porque você está controlando a sua ação, mas porque você está acolhendo o outro na sua diferença, porque você está vendo o outro na sua singularidade e você está compreendendo que nem sempre a teoria tem que ser encaixada, tem que ser feita para aquele cliente. Você não pode colocar a teoria acima dos afetos, do sofrimento, da subjetividade do cliente. A teoria, ela nos dá lastro justamente para isso, né? Então, por exemplo, eu trabalho com a perspectiva fenomenológica, a gestalterapia, elas me dão esse lastro, esse suporte teórico, epistemológico e filosófico, que vai me ajudar a compreender a história daquela pessoa e os porquês e os comos ela chegou, ela está como está, certo? Vai me ajudar a compreender, a ter um olhar diferenciado, a ter um olhar especial sobre aquela pessoa. Mas eu não posso chegar para ela com receitas, com protocolos, com classificações, com modelos de comportamento, com modelos de ação, de condutas, de ações, de sentimentos. Ah, você tem que sentir X, você tem que sentir Y, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Esqueçam o você tem que. O cliente não tem que nada, né? Ele tem que sentir quem ele é, né? Ele precisa perceber quem ele é e a gente tá ali para dar esse suporte, porque às vezes ele percebe que ele tem algumas necessidades que ele não está conseguindo escolhê-las, certo? Às vezes ele percebe que ele tem sentimentos que ele não gostaria de sentir, então ele precisa compreender que sentimentos são esses. Às vezes ele percebe que ele está levando uma vida, uma existência que não faz o menor sentido para ele. Mas aí a gente vai ajudar ele, né, nesse caminho. E é um caminho bastante pedregoso, né, um caminho difícil muitas vezes. Porque é muito difícil você se descolar, né, se descolar das normativas, dos dogmas, das crenças que a gente aprendeu desde criança, para você escolher um outro tipo de existência. Isso é um desafio, não é fácil. Então, o nosso trabalho é acompanhar esse cliente, iluminando o caminho, né, junto com ele, mas que ele tenha plena liberdade de escolher o caminho que lhe aprouver, não que me aprouver, né? Eu já vi várias postagens, publicações, não só de psicólogos, mas de outras pessoas também, com várias verdades, sabe? Verdades absolutas que dizem como a pessoa é, por que a pessoa tá assim, por que a pessoa tá assada. Eu mesma já ouvi pra mim, ah, Luciana, você tem tal problema porque você é assim, ou porque você teve uma coisa na sua vida, na sua infância, na sua família, na sua isso, na sua aquilo. E aí eu fico vendo, cara, isso não tem sentido, sabe? É muito dogmático, né? É uma verdade muito generalista. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Bem, pessoal, eu acho que eu falei bastante sobre o trabalho do psicoterapeuta, principalmente, que não é de dar conselhos, não é de dar sugestões, não é de dizer ao outro o que fazer. Pelo contrário, o trabalho do psicoterapeuta é justamente o contrário, né? É acolher o outro na sua diferença, é compreender que a história do outro é diferente da minha, é singular e que nem sempre ele vai seguir caminhos que a gente acha que deveriam ser certos. Porque, na verdade, a gente não tem que achar, né? A gente não tem que achar o que é certo, o que é errado em relação
as necessidades e demandas do cliente. Pelo contrário, a gente precisa compreender e acolher essas diferenças e as singularidades. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem nos comentários. Se tiverem dúvidas, também coloquem nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Muito obrigada e tudo de bom.